Se você já pensou, eu não tenho site porque é muito técnico, porque é muito difícil de fazer, tem que pagar hospedagem, então você está no lugar certo. Depois desse vídeo você não vai ter mais desculpa para não ter um site profissional. Nos próximos minutos eu vou mostrar a metodologia que eu uso para criar sites de forma simples, sem código, e no fim do vídeo você ainda vai aprender a como hospedar o seu site de graça, isso mesmo, sem pagar nada. E se você está pensando que site não funciona, que todo mundo está usando Instagram hoje, deixa eu te falar uma coisa. Um site é um ativo para o seu negócio. É um dos poucos ambientes em que você controla o conteúdo que você coloca lá dentro, em que você tem acesso aos leads que você gera e às vendas que você faz sem nenhum intermediário, seja rede social ou buscadores como o Google. Se você tem um site bem estruturado, que gera leads e que gera uma lista de e-mail com essa audiência, você não fica mais refém de redes sociais, de algoritmos para divulgar os seus conteúdos, para fazer vendas. Você tem acesso direto às pessoas. E o único ambiente que dá isso para você 100% é um site. Além disso, um site serve também como fonte de dados para plataformas de anúncios como Google Ads e Facebook Ads. Quem nunca que entrou num site, numa loja, adicionou um produto no carrinho e depois se viu perseguido por esse produto dentro do Facebook, dentro do Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. Então agora vamos para a prática, você vai ver como criar um site do zero, sem código, agora. Então vamos começar. O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma empresa fictícia do zero para a gente desenvolver o site para ela. Eu pensei no consultório de odontologia e vamos dizer que ele é especializado em implantes dentários. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vim aqui no ChatGPT e o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele criar a marca para mim, como se eu estivesse começando a empresa hoje e eu não sei nem o nome dela. Então vamos lá, o que eu vou falar aqui? Me dê ideias de nomes para consultórios de odontologia especializado em implantes. Então nós vamos começar aqui pelo nome do nosso consultório. E aqui já tem Aura Implantes, Lumina, Essence, Sorriso, Alpha Implantes. Vamos ver, eu gostei muito de Aura Implantes, acho legal, tá? Vamos utilizar Aura Implantes. Não vamos perder muito tempo aqui, porque aqui é só para ilustrar, né? É só um nome aqui para a gente poder utilizar. Então, beleza, Aura Implantes. Gostei de Aura Implantes. Crie um logo para esse consultório. Ô louco, então o ChatGPT vai criar o logo para mim também? Vai criar o logo. E vou te falar uma coisa, a criação de imagens do ChatGPT tá muito legal. Pelo menos atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, eu não vejo nenhuma outra IA criar imagens tão bem quanto o ChatGPT está criando. Então eu estou utilizando muito esse tipo de recurso e eu acho que você deve testar aí também. Então nós vamos criar um logo, provavelmente esse logo já vai vir com uma certa identidade visual, já vai vir com algumas cores ali, né? Vamos ver aqui. Olha, gostei, né? A gente vê que são tons sóbrios, né? Acho que mostra que é algo premium, mostra que é algo assim acima, né? Ele colocou até um implante aqui, né? Eu vou utilizar essa identidade visual, tá? Lógico que no teu negócio você deve ter muito mais cuidado do que o que eu estou mostrando aqui, né? Mas vamos então utilizar essa identidade visual. Qual vai ser o próximo passo? Eu vou baixar essa identidade visual e eu criei aqui uma pasta chamada Aura Implantes, onde nós vamos colocar os nossos ativos, né? Então aqui nós temos o logo. Beleza, então eu vou escrever aqui logo. Eu já vou pedir, esse é um logo vertical que eu chamo, né? Que é um logo em que o ícone está em cima e o escrito está embaixo, né? Eu vou pedir para ele gere uma versão de logo horizontal. E por que eu estou pedindo horizontal, né? Porque em alguns pontos do site é interessante nós utilizarmos o logo horizontal e em alguns outros pontos é interessante utilizarmos o logo vertical. E beleza, gerou aqui, a cor parece que mudou um pouco, mas não tem problema. Eu vou falar para ele o seguinte, crie as versões de logo horizontal e vertical com fundo transparente. Vamos ver se ele faz isso para a gente, porque é interessante nós termos aí o fundo transparente para colocar no site. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, não tem problema. A gente consegue contornar isso de outras formas. O ChatGPT gerou aqui para mim os logos com fundo transparente, mas não ficou muito legal, viu? Ele colocou aqui implantes escrito errado, odontologia escrito errado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Canva, vou vir aqui em criar
e vou fazer um upload da minha imagem. Então eu vou vir aqui, vou adicionar, por exemplo, o logo horizontal aqui, vou editar essa imagem e eu vou usar essa ferramenta aqui de removedor de fundo, tá? Ela vai ser melhor do que o ChatGPT nesse ponto. Então beleza, removeu o fundo, baixei aqui, agora só vou colocar tudo na nossa pasta e beleza, temos então aqui a versão do nosso logo vertical, temos aqui a nossa versão do logo horizontal e temos as versões transparentes de cada um deles. Essa aqui e também essa aqui. Perfeito. É isso aí. Então, já criamos então o nosso logo. Agora nós vamos criar a identidade visual. Nós vamos criar agora o design system do site, né? E a melhor ferramenta para nós fazermos isso, na minha opinião, é o Cloud Design. E por que o Cloud Design, né? O Cloud Design, se você nunca utilizou, é uma ferramenta da Anthropic, né? Uma ferramenta ali vinculada ao cloud de inteligência artificial que cria designs, que cria criativos. Então é uma ferramenta muito boa para tipografia, para cores, para designs em geral, margens, enfim, tudo que um designer profissional faria para você criar esse site, o cloud consegue fazer para você aqui com inteligência artificial. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Você vai vir aqui em Design Systems e você vai criar um novo Design System. E aqui nós vamos dar algumas informações da nossa clínica, né? Então eu coloquei aqui Clínica Aura Implantes, clínica odontológica especializada em implantes. Só vou colocar isso de forma simples, tá? Não vou ficar escrevendo muito. Lógico que quando você for fazer, é interessante você colocar o máximo de informação aqui, mas eu vou colocar só isso aqui a título de exemplo, tá? Aqui, caso você tenha um repositório no GitHub, você pode vincular. No caso, nós não temos, então pode pular isso aqui. Pode pular também a parte de pasta aqui, não precisa, porque aqui é caso você tenha um código, enfim. Aqui é um link do Figma, caso você utilize o Figma para design e queira migrar ele para o Cloud Design, também não temos. E aqui, né, adicione fontes, logos e conteúdos ali, né, assets da sua empresa, né. Então aqui sim, aqui nós vamos adicionar os nossos logos. Então aqui eu subi os 4 logos, né, tanto transparentes quanto normais. E agora eu vou dar alguma instrução aqui para ele. Ele até dá uma dica, né? Usar as cores quentes, cores terrais, rounded corners, né? Que são cantos arredondados, que é, por exemplo, isso aqui, olha, isso aqui é um rounded corner, por exemplo. Então eu coloquei assim, o Design System deve mostrar algo premium, de qualidade, com visual moderno e atraente. É isso que nós vamos fazer aqui. Então beleza, feito isso, você vem aqui, continua, ele vai falar que precisa de uns 5 minutos, você clica em gerar, e pronto, ele vai começar a gerar aqui o nosso Design System. E agora, enquanto ele gera, né, ele está aqui gerando, enquanto ele gera, eu já vou mostrar o que a gente vai fazer depois de gerar o Design System. Nós vamos ter que abrir o VS Code. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui nessa pasta que eu criei, eu vou criar uma pasta chamada Site Aura Implantes. E beleza. Está aqui a nossa pasta. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o VS Code. Essa aqui é a cara do VS Code. Se você não tem ele instalado, você pode vir aqui em VS Code, Download, e baixar o VS Code. É um editor de código gratuito. Embora você não vai escrever nenhum código, você precisa sim do VS Code, que é um editor de código, para poder fazer o próximo passo aqui da nossa criação de sites. Então é muito importante você baixar ele aqui, caso você não tenha. E quando você baixar, você vai instalar o Cloud Code nele. É importante também que tanto para fazer o Design System quanto para utilizar o Cloud Code, você tenha um plano pago ali do Cloud. Então você vai precisar pelo menos do plano de 100, 100 e pouquinho ali por mês para poder fazer esse procedimento. Porém, só com essa assinatura você usa o Cloud para muitas outras coisas e também vai poder usar para criar e editar o seu site. Então pensa nesse valor, caso você não tenha assinado ainda um plano, pensa nesse valor como um investimento, como algo que você está investindo para você ter um retorno. O retorno que você tem é muito maior do que os R$100 que você paga ali para o Cloud. Você vai ver que esse trabalho mesmo que a gente está fazendo, se você fosse passar para um profissional fazer, ele cobraria muito, mas muito mais caro do que o que você vai gastar para fazer. Então pense que é um investimento, é algo que retorna para você. Então beleza, você assinou o seu plano do Cloud, né? Você tem ele pronto ali, você vai vir aqui nesse ícone aqui de quadradinho, vou aumentar até aqui, olha, você clica aqui e aqui você pesquisa por Cloud Code. Você vai ver que tem uma extensão do Cloud Code aqui para o VS Code. Você clica nela
e você vai instalar. A minha já está instalada, mas você vai instalar aí a sua extensão. Instalou a extensão, está tudo pronto para você começar. Você vai clicar aqui em Open Folder, eu vou selecionar a pasta que eu criei. Então eu selecionei aquela pasta Site Aura Implantes, é uma pasta que você vê está vazia, né? Como que funciona o VS Code, né? Ele tem 3 seções que você precisa entender. Tem essa seção aqui à esquerda, que é uma árvore de pastas. Então aqui você tem a pasta principal e você pode criar arquivos que vão ficar dentro dessa pasta. Então, por exemplo, se eu vir aqui e criar um exemplo.txt, por exemplo, eu estou criando um arquivo de texto. Se eu vir aqui na pasta, eu vou ver que temos aqui então exemplo.txt. Então tudo que você cria aqui é criado dentro da sua pasta. Eu vou apagar isso aqui, porque nós não vamos precisar criar nada aqui dentro dessa pasta. Tudo vai ser criado de forma automatizada. Agora eu voltei aqui no ChatGPT e a gente vai falar o seguinte. Estou fazendo um site para essa clínica. Cria a copy para a página principal. Ela deve falar sobre as especialidades da clínica, passar profissionalismo, ter depoimentos, perguntas frequentes e CTA para clicar no botão do WhatsApp para agendar consulta. Então agora a gente vai falar para o ChatGPT criar essa copy para a gente. Essa copy nós vamos utilizar dentro ali do Cloud Code. E aqui ele está criando, olha. Eu não vou revisar muito essa copy porque a gente está vendo ali um exemplo, né? Então eu vou simplesmente copiar e colar isso lá. Mas você deve, logicamente, cuidar aí da sua copy para que seja uma copy realmente que faça sentido aí para o seu negócio, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui no skills.sh e nós vamos instalar uma skill chamada Front-End Design. Essa skill já está até aqui em segundo lugar. Caso você não achar, você pode utilizar aqui a barra de pesquisa para encontrar. Mas é essa aqui, Front-End Design da Anthropic. Clicou nela, você vê que ele deu esse códigozinho aqui para a gente, né? É só a gente copiar esse código. Vamos voltar aqui no VS Code. Lembra que eu falei, né, que o VS Code é dividido em 3 partes. Nós temos a árvore aqui de arquivos, nós temos aqui o nosso editor de código mesmo, que agora está aberto o Cloud Code, mas poderia ser um código aqui. E nós temos também o terminal. Terminal, você clica aqui em cima em Terminal, New Terminal, e ele vai abrir aqui. O terminal é aquela tela preta que todo mundo tem medo, todo mundo acha que é muito difícil de mexer, mas você vai ver que é muito simples o procedimento que a gente vai fazer. Copiamos o código lá no site das skills, vamos colar ele aqui e apertar o Enter. Então o que você tem que fazer? Abrir o terminal do seu VS Code, colar o código aqui da skill, apertar o Enter, coloca Y para Yes e agora ele vai instalar a nossa skill. Aqui já está selecionado o Cloud Code, tá vendo? Aqui você pode selecionar mais de um ambiente aqui para você instalar as skills, né? Se você aperta o espaço, olha, ele seleciona e deseleciona. Então ele já está selecionado o Cloud Code, é isso que a gente quer. Se o seu não tiver selecionado, seleciona e pronto, aperta o Enter. Seleciona para instalar apenas um projeto, seleciona Sim Link, Yes e pronto, ele já instalou. Tanto que você viu aqui que ele criou uma pastinha aqui para a gente. Essa pasta não existia antes, né? Já criou e já criou a nossa skill Front-End Design. Perfeito, pode fechar o terminal. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso Design System. O Cloud Design ainda está fazendo umas verificações aqui, mas vamos ver aqui como que ficou. Então ele deu aqui vários tons de dourado, né? Que ele vai usar aqui no nosso Design System. E olha só que completo que é o Design System do Cloud Design. Você clica aqui, ele já mostra, por exemplo, uma fonte que ele escolheu, que no caso essa fonte Cinzel aqui, por exemplo. Ele mostra também uma outra fonte escolhida aqui, já com alguns exemplos aqui de texto. Aqui é mais fonte, né? Aqui são fontes de parágrafo, né? Que ele escolheu. Escala, então ele define aqui o tamanho de cada fonte. Então você vê que ele cria tudo aqui para você. Por exemplo, aqui ó, ele mostra todas as aplicações. Aqui tem a escala, né? Que ele criou, a escala dourada, que eu acho que é a que está aqui em cima. Ele não mostrou aqui, mas provavelmente é. Tem também um gradiente que ele criou aqui de exemplo, caso você queira usar gradientes. Tem aqui fontes escuras que combinam com o dourado, né, que é a cor principal. Neutras, então olha só, cores neutras para nós utilizarmos aqui. Algumas cores de status, né, como sucesso, como atenção, perigo, informação. Então dá para nós utilizarmos essas cores complementares aqui também. Aqui nós temos espaçamento, né, tamanho aqui
de cards, por exemplo, o corner radius, que é o canto arredondado, né? Então aqui nós temos os exemplos de canto arredondado aqui. E o glow, né? Não sei se você está vendo aqui, mas tem aqui no fundo uma sombra, né? Você vê que tem uma sombra dourada atrás do card, né? Então ele cria também esse exemplo. E botões, olha só que legal, ele cria aqui exemplos de botões para gente, exemplos de campos de formulário, como que ele vai ficar, cards, então aqui exemplos de cards, olha, card com borda dourada, card com a borda dourada um pouco mais discreta, dividers, né, que são divisores ali de conteúdos, os logos que eu subi e aqui uma marca monograma. Então você vê que ele criou um negócio completo para a gente. Se você fosse pedir para um designer fazer isso aqui para você, com certeza seria mais do que R$100 do que você está gastando ali do Cloud. Mas com certeza absoluta. E era ainda capaz dele utilizar o Cloud Design aqui para fazer o seu Design System. Então você vê que compensa demais você assinar o Cloud para fazer isso. Então beleza, e o que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos clicar aqui em Share e depois Handoff to Cloud Code. Tá vendo aqui esse botãozinho? Clica nele, ele deu esse comando, a gente copia esse comando e agora nós vamos vir aqui no nosso VS Code e nós vamos colar esse comando. O que ele vai fazer? Ele vai buscar o arquivo de design, vai ler ali os arquivos, né, e vai implementar os aspectos relevantes. Só que eu quero mudar esse texto, tá? Então o que eu quero fazer? Então eu falei o seguinte, busque por esse Design System, crie uma pasta com todos os dados de design criados. Porque eu quero só uma pasta com Design System por enquanto. Depois que a gente tiver essa pasta salva, nós vamos passar para o passo de criar o site. Então, vamos falar para ele fazer isso aqui para a gente. E aqui você vai ver que ele vai fazer tudo de forma automática. Nós não precisamos fazer nada. Ele vai fazer tudo automaticamente, vai criar a pasta para a gente e vai fazer tudo que a gente pediu. Então você não precisa fazer nada. Só segue esse passo e espera o resultado final. E pronto, ele já criou aqui para a gente a nossa pasta de Design System. Olha só, tem tudo aqui que ele criou aqui, pronto para o Cloud Code utilizar. Perfeito. Então criamos aqui a nossa pasta de Design System. Então agora nós vamos fazer o seguinte, eu abri aqui outro Cloud Code aqui para a gente começar a interação do zero. Nesse aqui, para você fazer isso é só clicar nesse botãozinho aqui, olha, você abre outra aba. E aqui eu vou fazer o seguinte, você vai escrever /frontend design e vai escrever o seguinte texto. Crie um site em Next.js. Eu gosto muito de Next.js. Next.js é um framework usado para criação de site, usado para criação de aplicativo. Todos os meus sistemas e meus sites são em Next.js. Eu gosto muito. Você não precisa entender muito sobre isso, mas eu acho importante você também colocar, porque ele já vai seguir todo um passo a passo, toda uma ordem ali de funções para criar um site. E geralmente sistemas em Next.js são muito performáticos, ou seja, a página abre muito rápido, o site funciona muito bem no celular, então acho bem legal esse tipo de framework. Então beleza, cria um site Next.js da Clínica Aurora Implantes, utilize o Design System e aqui se você colocar o arroba, você consegue marcar aqui uma pasta. Então eu vou colocar a pasta aqui Design System. Utilize o Design System dessa pasta e a seguinte copy para a página principal. Além da página principal, crie uma página de contato. Vamos pensar em 2 páginas só inicialmente, só para você ver como que funciona na prática a criação de site. Depois você pode ir adicionando outras páginas se você quiser. E agora nós vamos mandar a copy que nós geramos lá no ChatGPT. Então vou vir aqui, vou copiar isso aqui e vou colar. Então o que a gente está utilizando aqui? A gente está utilizando 3 coisas. Nós estamos utilizando Front-End Design como skill, que é uma skill que tem boas práticas de criação de front-end. O que é front-end? É a parte visual do sistema. Então aqui o Cloud já vai saber as boas práticas de criação de sistemas visuais. Já estou falando que é da Aurora Implantes. Estou falando da onde que é para ele tirar o Design System, ou seja, as cores, fontes, espaçamento, tudo que a gente criou, ele vai tirar daqui. E mandei a copy que nós criamos no ChatGPT. E agora a mágica vai acontecer. Agora você vai apertar o Enter e ele vai criar o site para você. Eu vou deixar esse prompt na minha área de membros para você se cadastrar, é gratuito. Você clica no link aqui embaixo, se cadastra, acessa o link dessa aula que você vai ver ali o prompt para você baixar, caso você queira fazer uma coisa parecida. Então beleza, apertei o play aqui e agora é só esperar ele terminar
o nosso site. E enquanto o Cloud Code está terminando de fazer o nosso site, já aproveita, se inscreve no canal, clica aqui em gostei, que isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo, que precisam saber como é fácil criar um site sem ter que digitar nenhuma linha de código. Então, clica aqui em gostei que você vai me ajudar muito. E pronto, tá pronto o nosso site, ele está criado e agora ele dá uma instrução para nós abrirmos o site e ver ali como que ele tá, né? Então, ele fala para a gente dar um CD, Site Audio Implantes, mas nós já estamos nessa pasta do Site Audio Implantes, isso é para caso você não estivesse nessa pasta. E por fim, você vai ter que dar um comando chamado npm run dev. Você copia ele e você vai abrir o seu terminal novamente e você vai colar npm run dev e vai apertar o Enter. Aqui ele vai abrir o seu site no localhost, ou seja, num servidor local, para você ver como que ele está ficando dentro do seu computador. Depois de tudo validado, nós vamos colocar esse site em público, nós vamos hospedar ele para você poder enviar para os seus clientes, enfim, para que ele fique realmente online. Então, beleza, nós vamos entrar aqui no localhost 3000, vou colar a URL aqui, e aqui está o nosso site. Olha só que legal, né? Ele já criou o site com a nossa copy, ele já criou aqui os botões, ele já mostrou aqui cards, né? Eu estou passando rapidamente, mas só para você ver que tá tudo bem bonito, né? Tá do jeito que eu pedi, um visual premium, um visual que mostra algo diferenciado, que mostra algo assim de muita qualidade, né? Então aqui, olha, tem botões o tempo todo. Se eu clico não acontece nada porque é um botão de WhatsApp. Nós temos que configurar esse botão, mas você vê que ele preencheu aqui todo o site aqui pra gente, criou até um footer. E eu também pedi, né, para ele criar uma página de contato separado para a pessoa poder preencher um formulário. Então aqui tem um formulário de contato e olha só que bonito, né? Você clica e fica a borda dourada, né? Da forma que o Cloud Design criou mesmo os campos de formulário. Perfeito. Única coisa que eu não gostei, e a gente vai alterar isso agora, eu não gostei do tamanho das fontes. Eu acho que está muito pequeno, não está dando para enxergar. Mesmo que a gente aumente aqui, olha, fica pequeno em relação aos outros textos. Então eu vou vir aqui e vou falar para ele o seguinte: revise o tamanho das fontes do site. Estou achando todas muito pequenas e a diferença entre fontes de título e fontes de parágrafo está muito grande. Então agora eu vou falar para ele fazer essa edição para mim. Então você também pode fazer isso. Você vai ver o teu site, provavelmente você não vai gostar da primeira versão 100%, e aí você vai poder falar para ele fazer uma alteração aqui para você. E ele vai vir, vai alterar o que você pediu, vai avisar quando estiver pronto, e você vai ver as alterações em tempo real aqui. Você vê que, olha, ele já está mexendo, já bagunçou aqui o site, né? Provavelmente porque ele reiniciou o servidor, então deu esse erro, mas fica tranquilo que ele mesmo vai resolver esse erro aqui para a gente. Enquanto ele resolve isso, nós vamos fazer o seguinte: o próximo passo é você vir aqui, github.com, esse site aqui. Aqui você vai criar uma conta gratuita. Para que serve o GitHub, né? O GitHub serve para hospedar o código do nosso site. Então, todo o código do nosso site ele fica salvo na nuvem, que é aqui dentro do GitHub. E o mais legal do GitHub é que fica salvo também todas as alterações que nós vamos fazendo ali ao longo do site. Então, nós vamos criar uma primeira versão, vamos subir para o GitHub. Criei uma versão 2, mudei algumas coisas no site. Quando eu subir a versão 2, agora o GitHub tem a versão 1 e a versão 2, e assim por diante. Então você tem todo o histórico de modificações do teu site salvo. E nós precisamos que seu código esteja dentro do GitHub para que a gente possa fazer a hospedagem dele, a publicação desse site. Então é muito importante que você venha aqui e crie uma conta gratuita. Eu já tenho uma conta, então eu vou logar aqui na minha. E pronto, foi atualizado aqui as fontes do nosso site. Aumentou um pouquinho, eu ainda acho pequeno, tá? Eu ainda acho que está pequeno, mesmo a gente aumentando aqui a tela, eu ainda acho que está pequeno, mas tudo bem. Para o nosso exemplo aqui, eu acho que está legal, dá para a gente ler agora aqui todos os textos, eu acho que está legal. Então a gente vai passar para a próxima fase. Uma coisa que é legal fazer aqui, que a gente pode pedir para o Cloud fazer, eu quero que você tente aí isso, é que tá vendo esse scroll aqui, olha, ele tá sobrepondo aqui os itens do menu, tá vendo? Só que o que é legal a gente fazer? Não sei se você já viu, mas o iPhone ele tem um efeito que ele dá um blur aqui, ele dá como se fosse um desfoque quando o texto está chegando perto
do topo e perto do fim ali do iPhone, né, nas extremidades. Quando está chegando aqui, essa parte aqui do texto começa a ficar embaçada, entendeu? E ela começa a ficar um pouco apagada conforme a gente vai subindo. Às vezes é uma coisa legal para você pedir para o Cloud Code fazer esse efeito para você, porque aqui eu acho que caberia muito. Mas eu vou deixar da forma que está aqui, só para a gente publicar o site, para você ver como que você pode fazer a publicação do site de forma gratuita e colocar o teu site aí no ar para você começar a divulgar aí o site do seu negócio. Então, como que você faz isso? Você vem aqui no VS Code, você pode falar direto para o Cloud. Quero fazer um push desse projeto no meu GitHub. Você já criou a sua conta no GitHub, né? Provavelmente em algum momento aqui do fluxo ele vai pedir para você autenticar a sua conta, você vai ter que clicar no link, autenticar a sua conta, né? Como eu já fiz isso, provavelmente não vai pedir para mim, mas para você vai pedir, você segue os passos e vai conversando. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que pegar todo esse projeto que está aqui e publicar no nosso GitHub. A gente tem que clicar lá e ver o projeto publicado. Então eu vou colocar simplesmente isso aqui e vamos ver o que ele me fala. E aqui ele perguntou um nome, né, do repositório que eu quero dar. Eu vou dar site Aurimplantes, pode ser. E visibilidade, sempre selecione privada, tá? Porque se você deixar público é o seguinte, o GitHub ele é uma rede social. Então as pessoas elas encontram o seu perfil lá e todos os repositórios públicos que você tem, a pessoa pode ver o código, pode copiar o código. Então isso aqui é só interessante para projetos open source, né? Projetos em que é compartilhado o código com outros usuários. No seu caso de site e de aplicativos que você venha a criar no futuro, sempre coloque privado. E aí, vamos enviar as respostas. Aqui ele está fazendo as instalações de tudo que é necessário para poder fazer o push, né, para poder enviar o projeto ali para o GitHub. Agora ele está passando algumas instruções para mim. Ele está falando para acessar o GitHub e criar um repositório chamado site Aura Implantes. Então eu vou fazer isso, tá? Vamos ir aqui no GitHub. Aqui nessa URL github.com/new, eu vou criar um repositório site Aura Implantes e só isso, tá? Aqui visibilidade você coloca privada, né, que nem eu expliquei agora, e simplesmente clica aqui em Create Repository. Aqui ele deu uma URL para a gente, tá vendo? Você copia essa URL, volta aqui no VS Code e cola a URL. Então, olha, tá vendo? Ele está falando, se você quiser me passar a URL do repositório após criar, eu executo o push por aqui. Então é isso. Passei a URL aqui para ele. Agora ele vai fazer o seguinte, ele vai enviar esse projeto para essa URL que a gente criou dentro do GitHub. E pronto, ele enviou. Se nós voltarmos aqui e atualizarmos a página, nós vemos agora que todas as pastas do nosso projeto estão aqui. Então todo o nosso código criado está aqui. Se você for clicando nas pastas, você vai vendo, olha, por exemplo, componentes. Aqui, esse aqui vai ser um código que você nunca digitou, você nunca nem viu esse código. Mas ele está aqui e ele foi criado inteiramente com inteligência artificial, né? Então, beleza. Temos aqui o nosso repositório criado. Como que nós publicamos agora esse repositório? Como que nós colocamos esse site em público? Você vai utilizar essa ferramenta aqui chamada Vercel. É vercel.com. Você entra na vercel.com, você vai criar uma conta gratuita e é até legal quando você for criar a conta, você já vincular o seu GitHub. Dá para você criar uma conta com o GitHub, né? Da mesma forma que nós criamos conta com o Google, com o Facebook, dá para criar com o GitHub também. Então você consegue logar com o GitHub, ele já vai vir aqui autenticado para você ver ali os seus repositórios, mas se não tiver autenticado, você vai vir aqui em novo projeto e você vai autenticar aí o seu GitHub. Autenticando, você vai ver aqui o seu repositório recém-criado, site Aura Implantes. Você clica aqui em Import, aqui você vê, ele já viu que o repositório, né, está utilizando o Next.js. Next.js é o framework criado pela Vercel, que é onde nós estamos hospedando. Ou seja, a compatibilidade entre o framework e a hospedagem é de 100%. Então, a chance de dar problema no teu site é muito pequena, porque nós estamos utilizando um framework criado pela própria Vercel. Então, beleza. Chegou nessa página aqui, selecionou o repositório, você clica aqui em Deploy. E aí você aguarda alguns minutos, que o que é o Deploy? É a publicação, é realmente tornar público o que você criou ali no código. Então, o código, o site estava rodando apenas no nosso computador, e agora nós estamos fazendo deploy. Nós estamos publicando o código ali do nosso repositório direto ali na web. Ele deu um erro, que é o erro seguinte. Ele falou que tem uma versão vulnerável do Next.js detectado.
Então, beleza, vamos copiar isso aqui e vamos falar para o VS Code. A gente vai colar aqui esse aviso e vamos falar atualize a versão do Next. Porque provavelmente quando ele criou ali o site para a gente, Next.js, ele utilizou uma versão muito antiga. Então ele vai ter que atualizar para a nova versão, porque é isso aqui que está dando erro na hora de publicar o site. Pode ser que para você não apareça, tá? Pode ser que para você rode direto, para mim apareceu, mas é assim que nós resolvemos erro. Se der algum erro na hora de fazer o deploy, você pode copiar o erro, colar aqui no Cloud Code e ele vai resolver esse erro aqui para a gente. Então, se é uma versão de Next que ele tem que atualizar, ele vai rapidamente fazer isso e já vai publicar uma nova versão aqui para a gente. E pronto, ele disse aqui que já atualizou o Next.js. Perfeito. Vamos voltar aqui. Se nós viermos agora aqui em Deployment, você vê que ele já publicou a nova versão. E como que funciona? Toda vez que nós publicamos uma nova versão no GitHub, já é feito o deploy automaticamente dessa nova versão. Então você fez uma alteração ali no VS Code, testou localmente, funcionou, você pode pedir para o Cloud Code fazer o push para você e quando o push for feito, automaticamente já atualiza aqui na Vercel e quando fizer o deploy, automaticamente o teu site já vai aparecer atualizado. É assim que funciona, é tudo de forma automática. E aqui, pronto, nós temos o nosso deploy concluído com sucesso. Ele deu como red aqui. Se nós clicarmos aqui em Overview, nós vamos ver agora o domínio do nosso site. Esse é um domínio temporário, é um domínio para você acessar, mas é um domínio que já está na web. É um domínio que se você clicar, você vai ver o seu site publicado. Você pode selecionar esse domínio, você pode mandar para outras pessoas, você pode abrir no celular, que ele vai abrir aqui para você. E está aqui, está o nosso site inteiro configurado, hospedado de forma gratuita, como eu falei para vocês. E agora, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, clicar em Add Custom Domain, e você pode adicionar um domínio customizado, um domínio que você compra. Então, por exemplo, você pode vir aqui em Registro BR, por exemplo, vamos ver se está disponível. Aura Implantes. E olha que tem, olha só, se você tiver aí uma clínica de odonto, você pode dar esse nome de Aura Implantes que está liberado aqui para registrar. Então, o que você poderia fazer? Você poderia vir aqui, registrar esse nome, Aura Implantes, depois você vai fazer um processinho ali, né? Você vai pagar o registro, que é R$40 por ano, e depois que você tiver acesso ao seu painel DNS aqui do Registro BR, você pode vir aqui e adicionar esse novo domínio, auraimplantes.com.br. Ele vai mostrar umas instruções para você, você segue as instruções dentro do painel DNS aqui do Registro BR e pronto, você consegue publicar esse site aqui que nós estamos vendo, você consegue publicar ele no domínio auraimplantes.com.br, por exemplo. Então, dá para você fazer isso de forma gratuita. A única coisa que você gastou aqui, entre aspas, né, que para mim é investimento, foi o Cloud Code ali, a assinatura do Cloud, de R$100 e pouquinhos por mês, para você fazer o Design System, para você fazer o site, para você deixar tudo com aparência profissional. E assim, esse vídeo não tem nenhuma hora de duração. Então assim, foi de forma muito rápida mesmo, você consegue fazer em um fim de semana. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha ajudado você. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, clica aqui em gostei, me conta nos comentários se você tem alguma dúvida, me conta se você testou, se deu certo, se não deu certo, que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo.